Ciao tifoso bianconero, bentornata tifoseria bianconera. Hoje, véspera da partida da Champions, Juventus e Pafos, amanhã às 5 horas, horário de Brasília. E vamos falar um pouco aqui. Coloquei o Giorgio Chiellini na capa, vocês já vão saber o porquê. Antes, lembrando que estamos no mês de dezembro, hoje, como eu disse, dia 9, e em breve a gente vai fazer um vídeo, vai soltar um vídeo aqui para falar qual é a camisa oficial que nós vamos sortear neste mês. A camisa número 1 ou a camisa número 3, aquela preta que também é muito linda, para quem não viu de perto, né? Ela é muito bonita e então você tem que ficar esperto nos próximos vídeos para poder participar desse sorteio ainda este mês. Então, não se esqueça, ó, ativa o nosso sino e não perca os próximos vídeos que você vai poder, com certeza, concorrer e vai vencer, porque aqui você não perde. Aliás, no segundo semestre a gente vai sortear vários brindes. Já fiz um vídeo mostrando os brindes. No último vídeo de domingo eu mostrei aquela mochila, né? Aquele saco, na verdade, não é bem uma mochila, é como se fosse uma mochila. Vamos também sortear este lindo cachecol, um igualzinho esse, com todos os distintivos da Juventus e a escrita História de um Grande Amor, né? História de um Grande Amor. E vamos sortear também este belíssimo cachecol durante toda a temporada. É um dos brindes, portanto, ativa o sino, tá bom? Muito bem, ragazzi. Primeiro fazer aqui um esclarecimento. Muito obrigado a todos que comentam, é sempre importante comentar. Quanto mais você comentar, esse vídeo ele acaba distribuindo, o YouTube distribui, né? E o like com certeza vai fazer esse vídeo chegar a outros torcedores da Juventus. O objetivo é chegar nos torcedores da Juventus ou nos simpatizantes da Juventus. Não é o canal crescer, não é o Mário ficar famoso, muito menos monetizar o canal, não. Com a Juventus, não. É para poder discutir, no bom sentido, conversar com vocês aqui. Então, um grande abraço ao Costabile, que já está de volta, o Sequeira, o César Japa César, enfim, todos vocês que comentam, um grande abraço a todos. E, enfim, no último vídeo, só para deixar claro, não é que eu não vou torcer para o Juventus chegar entre os 4, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que eu não vou fazer disso uma obsessão. O quarto lugar, precisamos do quarto lugar, meu Deus, o que será de nós sem o quarto lugar? Isso eu não vou fazer. Os meus objetivos como torcedor sempre foram outros com a Juventus e eu já cansei, né, nesses últimos anos seguidos e fazer disso uma meta. A meta tem que ser a disputa do título. Não dá para disputar o título? Ok, vamos ver se a gente chega entre os 4, mas não que isso tenha que ser uma obsessão. Estou falando do torcedor, né? Para o clube é importante por causa da parte financeira. A gente torce para chegar entre os 4, mas eu não vou me descabelar, até porque eu raspo a cabeça se não chegar entre os 4. Foi isso que eu quis dizer. E esqueci de falar o seguinte, aí vem já emendando o Chiellini na capa. Eu comecei o vídeo dizendo que quem não conhece a cidade de Nápoles, quem não conhece os napolitanos, não tem noção do que eles fazem ali para evitar que fizeram isso com o Milan, fizeram isso com um time de fora na Champions, mas não é uma simples batucada, não é um simples foguetório, é muito mais que isso. Então, eu vi gente dizendo que exagero não ir para lá, como o time é frágil mentalmente. Não, não e não. E a gente tem falado muito da parte mental da Juventus, né? A Juventus não entrou em campo domingo, né? E outras vezes na temporada não entrou em campo. A partida contra a Fiorentina que tomara vai cair, tá indo para a segunda divisão, tomara realmente que caia, né? Mais uma vez aqueles insultos contra os 39 mortos de Heysel, e a gente não entrou em campo contra a Fiorentina, né? Isso tem se tornado uma constante. A gente vê uma Juventus que combate contra o Real Madrid, não que a gente esteja comemorando apenas perder de 1-0 para o Real Madrid, não. A gente ficou contente de ver o time combater, o time brigar, né? O time que foi buscar uma vitória contra a Inter quando estava perdendo, faltando 5 minutos, fez 2 gols. Um time que foi buscar lá contra o Borussia, fazendo 2 gols no fim, ainda era o Tudor na época. Então, esse é o Juventus que combate, a gente quer. E não é sempre que o time entra para combater. Ou, às vezes, o time não entra em campo, como foi domingo. E aí, o que acontece? O Chiellini, né?
Eu esqueci de falar no domingo, né? Eu estava falando disso, dos napolitanos que faz bagunça na porta do hotel, que não é uma baguncinha simples, e esqueci do principal, o ônibus da Juventus foi apedrejado. O ônibus da Juventus foi apedrejado, né? E aí a gente, será que as pessoas também vão achar que isso não... tudo bem, o jogador tem que ter, tem que ser, como é que fala? Psicológico bom, levou uma pedrada ali, tranquilo, tá bom, né? E aí entra o Chiellini, a gente sempre cobra uma pessoa que fez parte da história da Juventus. O Chiellini fez uma belíssima história na Juventus, tem meu respeito, né? Não vou dizer que é um ídolo, eu podia dizer aqui, né? Fez parte da BBC, junto com o Barzali, junto com o Buffon, junto com o Bonucci, enfim, ganhou tantos escudetos, tem muito meu respeito. Que ídolo para mim é uma coisa muito acima disso, né? Meu ídolo é Del Piero, é Vialli, enfim. Mas o Chiellini é muito representativo, eu gosto muito dele, né? Até comentei com vocês aqui no canal, quando eu pus os pés em Turim, quando eu desci do trem, né? A hora que eu coloco o pé na estação, quem passa na minha frente? O Giorgio Chiellini com um senhor de cabelo branco conversando. Eu fiquei atônito, fiquei sem reação, só tive tempo de falar: Giorgio! Ele, tchau. Né? Ele andando, viu que eu chamei, falou tchau e continuou andando. E eu fiquei naquela, vou, não sei, porque é normal em Turim jogadores e dirigentes andarem pelas ruas. Tem vários amigos meus que tiraram foto com o Yildiz, com o Miretti, em outros tempos tiraram foto com o Barzali, com o Bonucci. É normal, né? Não tem aquela coisa de segurança, isso em Turim é normal. Até o Agnelli andava pelas ruas de Turim tranquilamente. E tem toda a minha estima o Chiellini, mas, caro Chiellini, as suas palavras eu não gostei por nada. As suas palavras diante desse ato de vandalismo dos napolitanos, eu não gostei. Você é uma figura representativa, você em campo era um guerreiro. O Chiellini, para quem não viu, falou assim... Primeiro ele fala assim, quando você está no terceiro mundo, não se pode esperar coisa diferente, né? Deu aquela cutucada nos napolitanos. Mas não adianta ele falar isso e na sequência dizer, olha, essas pedradas aí, eu esperava coisa pior, tipo, isso não foi nada. Eu esperava coisa pior, sinceramente, passei já coisas piores e esperava coisa pior. Mal, Chiellini, mal. Você tinha que, nesse momento, diante das câmeras, bater de frente. Não dizer, eu esperava coisa pior, como quem diz, isso não foi nada. Péssimas as suas declarações, Chiellini. E aí, você está no vestiário, você vê uma figura na dirigência como o Chiellini, que você pensa que é aquele xerifão, aquele cara que sangrava em campo, literalmente. Os jogadores não entram em campo com vontade. Imagina você, torcedor, você está no ônibus, vai jogar contra o Napoli, chega num clima hostil, você está sentado ali na janela, vê uma pedrada, você vai ficar um pouco assustado na hora, mas depois no vestiário, antes de entrar no jogo, você fala, quer saber? Eu vou calar a boca desses desgraçados, eu vou comer a grama, eu vou responder na bola. Não. Ao invés dos caras pegarem isso, entrarem com fome, entrarem com vontade de devolver a agressão no ônibus, jogando bola, não. O time andou em campo. Claro, você olha para o Chiellini, que tem uma história, e o Chiellini fala que isso podia ser pior, minimizando o vandalismo. Tá vendo como tá tudo errado dentro da Juventus? E eu fiquei muito decepcionado com essa declaração do Chiellini. Aí o time entra em campo morto, quando é o contrário. O Chiellini tinha que chegar no vestiário, ele não faz parte disso, mas ele pode, ele tem carta branca para entrar no vestiário. Ele é o Chiellini. Se hoje tivesse o Buffon, por exemplo, que eu critiquei porque elogiou o Gravino uns meses atrás, o Buffon tá enfiando a língua na seleção italiana. Esse é o Buffon que eu conheço. E olha que ele é amigo do Gattuso. Só falta ele começar a criticar o Gravina. E parece que ele está um passo de criticar o Gravina. Não está muito preocupado com o emprego na seleção, não. O Chiellini tinha que chegar no vestiário e falar assim, rapaziada, é o seguinte, esses cretinos jogaram pedra, quase, né, agrediram vocês, podia ter pego em vocês essa pedrada, essas pedras, podia ter machucado alguém, então vocês vão lá em campo e joguem bola.
Vocês são melhor que eles. O Napoli não jogou nada. O Napoli em casa não jogou nada. Né? Mas não, o Chiellini minimizou isso diante das câmeras. Não sei se vocês sabem, o Chiellini deve assumir um cargo na Federação Italiana. Ele não vai sair da Juventus, vai ficar com os 2 cargos. Por um lado é bom você ter um representante da Juventus na federação, mas qual é a cabeça do Chiellini nesse momento? Não gostei da atitude dele, das palavras dele. Né? E eu posso falar porque gosto muito do Chiellini. Né? Mas primeiro a Juventus, caros amigos, a Juventus vem acima de qualquer jogador. Primeiro a Juventus, tá? Então, essa declaração do Chiellini é lamentável. Decepção total. O time é recebido com pedradas e ele fala, podia ser pior, esperava coisa pior. Tipo, isso não é nada. Aí como é que você quer que o time em campo sejam 11 leões? Se o Chiellini dá uma declaração pífia dessas, né? Tô realmente puto da vida com esse tipo de declaração vindo de quem veio, vindo do Chiellini. Né? Dito isso, ragazzi, hoje o Spalletti deu a sua coletiva de imprensa e disse que o Zegrova começa desde o início. Repito, eu não sei se o Zegrova pode jogar mais de 30 minutos, se ainda é parte da recuperação. Se for parte da recuperação, beleza. Mas se ele não poder jogar por mais de 30 minutos, por ter um problema mais crônico, foi um erro contratá-lo, tá? Mas que bom que ele começa desde o início. A Juventus precisa resolver o jogo logo, porque esse time do Paphos, né? Eu não conheço, esse realmente eu não lembro. Tem até um distintivo, o distintivo deles é curioso, né? Parece ter um rosto de um jogo, parece o Cristiano Ronaldo, não parece o distintivo deles lá? Não sei se vocês viram, tem um rosto de um jogador. Esse Paphos aí, se não me engano, nesta Champions só perdeu para o Bayern. Então a Juventus que não fica esperta, para não passar um vexame histórico amanhã em Turim. Então se o Zegrova jogar desde o início, quem sabe a gente faz logo um gol e abre a porteira, como a gente costuma dizer. A outra boa notícia, né, porque para mim é uma boa notícia o Zegrova começar desde o início. A outra boa notícia é que o Bremer está relacionado e vai ficar no banco. Tá? Então isso me leva a crer que contra o Bolonha, domingo, o Bremer deva começar como titular. Rugani também está relacionado. E Spalletti, pelo amor de Deus, não improvise mais. Né? Se tiver que colocar o Davi de 9, se tiver que colocar o Openda de 9, que é o que eles não são grandes jogadores, não sei, por enquanto não estão sendo. Mas não improvisa o Yildiz ali, deixa o Yildiz jogar na dele, que vai ser muito mais útil para o Juventus. Tá? E não faça mais essa Yildiz e Conceição ali na frente. Não deu certo. Pelo menos o Spalletti assumiu o erro, disse que errou, se equivocou na escalação, na formação, já é um grande negócio. É isso, ragazzi. A gente amanhã tem essa partida, depois do jogo a gente faz o vídeo, né? Não sei se vai ser logo depois ou um pouquinho depois. De qualquer forma, a gente volta para comentar e eu espero que a Juventus vença por uma questão de honra. Né? Ainda não está eliminado, tá? Se ganhar os jogos, não sei se vocês viram aí, na semana retrasada, o Monaco venceu o Paris Saint-Germain no campeonato deles lá. E é um adversário nosso. Então, vamos ter vergonha na cara, vamos ter vontade de vencer, né? Porque parece que nem se vocês levarem tapa na cara ou levarem pedradas, nem assim vocês entram com raiva. Isso realmente é muito preocupante. Like no Finestra, nos vemos. Ótima terça-feira a todos vocês. Sempre Forza Juve, fino alla fine. Ciao ragazzi.